Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Está no ar o programa Medicina em Destaque, este programa que traz aqui os nossos convidados especialistas da nossa ciência e arte, que é a medicina. Todos eles têm sempre um plus para oferecer à comunidade leiga, à comunidade acadêmica na área de saúde e também a especialidades que eles trazem informações atualizadíssimas. Hoje o nosso convidado é o magnífico reitor, doutor Henrique Costa, reitor assim, de uma instituição que ele começou como estudante, em 2017, professor, hoje reitor. Doutor Henrique, alegria para nós todo esse trajeto, toda essa caminhada e agradecer por subtrair da sua agenda tão cheia esse momento para estar aqui conosco no programa Medicina em Destaque. Doutor Gerson, é uma alegria imensa para mim, um prazer enorme. Eu estava sentindo falta de vir conversar com o meu amigo Gerson, a gente se conhece há tanto tempo, né? Desde 98, fizemos a pós-graduação junto. E é um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouco aí sobre a nossa medicina. Inicialmente, o nosso programa quer saber quem é esse doutor Henrique Costa, né? Ou seja, quais foram os primeiros ventos que sopraram para fazer medicina, né? Porque, como foi esse chamado? Foi algo divino, algo natural, natural e divino? Sempre é divino, né? Toda a nossa vida é pautada pela vontade de Deus, né? E a gente só vai encontrando o caminho que está escrito para a gente. Eu sou de uma família grande, de 6 filhos, né? E dessa família, 5 fizeram medicina. Então, a gente fala que minha mãe é a maior instituição fazedora de médicos do estado de Alagoas, né? Meus pais tiveram essa aventura. Eu sou apenas o quarto, depois de mim ainda teve um outro. Então, tinha a questão da pendência, eu realmente gostava, sempre pensei em fazer medicina, mas ajudado também depois por outros irmãos que já estavam encantados com a profissão, né? Fazendo o curso. Teve uma época que a gente chegou a ter os 4 filhos, dos 5, 4 faziam medicina ao mesmo tempo, 2 saindo nos últimos anos, 2 entrando nos primeiros anos. Então, essa foi minha trajetória, né? A minha inspiração foi muita também reforçada pelos meus irmãos. E seus pais, que eram a área da funcionários saúde? Públicos, pessoas simples, né? De uma família muito simples e que, graças a Deus, a gente encontrou o caminho do acesso do estudo, né? Se dedicou, fomos jovens bastante dedicados nesse sentido e conseguimos aí a ascender, né, durante a nossa vida, nossa trajetória de estudantil, a chegar ao curso de medicina com muita felicidade. Eu sempre digo, né, em medicina você não escolhe, você é escolhido, né, porque tem lá em Eclesiastes, toda medicina vem de Deus. Então, você se sente o próprio de uma seccional dos céus, né? É um assessor, né? Um assessor. Nós somos instrumentos, na verdade, né, professor Gerson? A gente atua na medicina, em qualquer outra área, mas de forma especial na medicina, que a gente lidar com a vida diretamente, né? A gente termina sendo o instrumento de Deus. Quando a gente está em sintonia com Ele, com certeza tudo conspira para que as coisas deem certo, que seja feita a vontade dEle. Verdade. Bom, mas a pergunta continua. A medicina tem 65 ou 66 especialidades. A patologia, como é que ofuscaram seus olhos, essa paixão, amor à primeira vista, ou alguém também influenciou na escolha dessa sua especialidade? Eu na minha turma, eu era tido como o clínico, a pessoa que iria fazer clínica médica, sempre gostei muito do contato com o paciente, mas no meu primeiro contato e minha primeira pendência era para ir para a radiologia. Eu gostava muito da questão da imagem, tinha um bom serviço de radiologia lá na Uncisal e eu pensava em fazer radiologia. Acompanhei por muito tempo um grupo muito forte, eu tenho uma admiração muito grande pelo doutor Getúlio Jatobá, né? E assim e o Jorge Oliveira, que eram parceiros e que me ensinaram muito. Só que eles falaram o seguinte, olha, para você ser um bom radiologista, você tem que ser, antes de tudo, um bom patologista. Então, você vai acompanhar um serviço de patologia também, paralelamente a isso, e aí depois você direciona mais para radiologia. E comecei a acompanhar
o Dr. Ricardo Ulli, um grande patologista, um grande entusiasta. E eu terminei me apaixonando também pela patologia. Quando saí para fazer residência, me inscrevi em radiologia e patologia. E começaram a sair os resultados, eu falei, não, vou seguir a patologia por intuição. Já tinha uma irmã patologista, que tinha acabado de chegar em Maceió, mas ela não quis se envolver. Ela falou, não, você vai escolher por você mesmo, é uma opção para o resto da sua vida. E eu terminei não tendo tanto contato. Foi no período que eu estava saindo, ela estava chegando. Mas terminei fazendo patologia, uma especialidade que eu me apaixonei. É uma especialidade difícil, muito complexa, porque a gente lida com várias outras áreas da medicina. Então, o patologista ele tem que conhecer um pouco de gastroenterologia, de cardiologia, de pneumologia, de nefrologia, de neuro. Passa por todas as especialidades e por isso a gente tem que ter um domínio dessa área. E cada área dessa, dentro da patologia, é um novo mundo. Cada um tem uma quantidade de conhecimentos muito grande. Então, a patologia é uma área difícil, mas instigante. Maravilha. Tem 4 especialidades assim que exigem um conhecimento eclético, né, do profissional. Um é clínica médica, que foi seu primeiro interesse também, depois a radiologia, seu segundo, depois a patologia, terceiro. O outro é medicina legal. Nunca lhe chamou os olhos essa especialidade? Olha, a medicina legal tem a questão, né, que é o tabu, né, da violência que sempre permeia, né, uma das áreas, né, que a medicina legal mais chama a atenção exatamente da morte violenta. Eu gosto muito e sempre fui um entusiasta da patologia de autópsia, né? Tive um grande professor, o professor Marcelo Fabiano Franco, um dos nomes mais importantes no país em patologia de autópsia, patologia de uma forma geral, mas em patologia de autópsia em especial, e eu segui muito o caminho dele. Mas há uma diferença, né, entre o exame pós-morte de um paciente de morte natural com um paciente decorrente de causas externas, né? Preciso ter uma... e eu nunca consegui superar isso. Eu até pensei, porque, claro, iria ajudar muito. Com o conhecimento que eu tenho de patologia, eu aplicar, né, no conhecimento da medicina legal. Ajudaria muito, inclusive, o nosso IML, que às vezes precisa dessa inter-relação. Hoje a gente tem, mas naquela época que a gente foi diretor junto, eu era diretor do SVO e você do IML, a gente ainda, até conseguir encontrar aquele caminho do meio, a gente, né, teve dificuldades, porque às vezes as pessoas não entendiam essa importância da inter-relação. Mas não consegui superar a dificuldade da causa externa nas mortes violentas, né? Professor Henrique, geralmente o nosso programa ele mostra para o nosso telespectador, aquele que está ligado agora no seu horário de programa, essa dúvida, né? Quer conhecer mais. São 60 e tantas especialidades, mas ele quer saber o que é a patologia, de que trata a patologia e qual a atividade, fins, meios e fins do patologista. Perfeitamente. A gente estuda o órgão doente. A patologia, nós temos a anatomia. A anatomia, a gente estuda toda a estrutura do corpo humano, e a histologia, toda a estrutura celular, né, normal. O que é que a patologia faz? Conhecimento da histologia, o conhecimento da anatomia, só que do ponto de vista patológico. Então, qual é a nossa função? É identificar as doenças, identificar aquele organismo que está doente, seja a nível celular, que normalmente repercute no nível morfológico, na macroscopia, né? Mas, assim, o estudo da patologia é isso, é estudar a doença, a célula doente, o tecido doente, e a gente emprega isso, a análise do tecido a fresco e fixado, mas de forma macroscópica, né, a peça em si, e também retirando os fragmentos daquela área alterada para ver que tipo de doença é aquela. E, claro, o foco maior da patologia é excluir a possibilidade, principalmente do câncer. Sim. Né? Diferencial com doenças infecciosas, com outras doenças degenerativas. Então, a patologia faz esse estudo da doença. É que na clínica médica você faz uma hipótese diagnóstica, né? Isso. Já na patologia você fecha o diagnóstico. Exatamente. Sempre está fechado? Não. Há casos que a gente ainda precisa lançar mão de outros métodos, também dentro da patologia, da ultraestrutura, da bioquímica, da imunistoquímica, enfim, tem vários outros complementos dentro da patologia que às vezes até sai um pouquinho. Vão chegar casos que a gente vai ter dificuldade mesmo com toda a tecnologia que tem. E pode, inclusive, ter diagnósticos equivocados, porque a medicina é muito dinâmica, né? E sempre aparece uma coisa nova que nunca tinha sido descrito.
mas em 90%, 95% das vezes você fecha os diagnósticos sem grandes dificuldades. Por exemplo, se uma mulher tem um tumor mamário, né? Faz uma punção, mas aí chega uma espécie de neoplasia. Quantas espécies existem, né? Uma infinidade, né? Para quase todo tipo de célula que a gente tem no corpo humano, nós temos a possibilidade de ter uma patologia e mesmo um tumor para quase toda a célula. Nós selecionamos algumas lâminas aí, eu não sei se ela é possível colocar agora para mostrar assim de como após uma punção ou após a retirada daquele material que é encaminhado para um laboratório de patologia. Aí você vai entender, se a gente conseguir mostrar as imagens, você vai entender por que eu me apaixonei por patologia, principalmente na histopatologia e na citopatologia. José, é possível colocar essas lâminas? Não. Mas, de qualquer forma, a gente obtém esse material de várias formas, seja através da retirada do órgão todo doente, né, como a gente, por exemplo, a mulher tem um mioma, tem um tumor uterino, se retira porque está doente, está causando desconforto para ela. A gente analisa essa peça, descreve, retira fragmentos de áreas específicas onde pode ter patologias frequentes. Por exemplo, mesmo que a gente tire um útero por causa do mioma, a gente vai analisar o colo uterino dela para ver se ela não tinha uma doença neoplásica naquele colo uterino, tira um fragmento do endométrio para saber se não tinha, por exemplo, um câncer de endométrio que não tinha sido diagnosticado, que não foi diagnosticado a tempo, e retira fragmentos daquele tumor uterino, daquele leiomioma. Então, a gente vai com esse material, a gente observa na microscopia. Na microscopia eu vou identificar a célula, se ela está normal, se ela está alterada, se é uma alteração benigna, se é uma alteração maligna. Tudo isso a gente faz na patologia. A patologia também contribui até numa conduta de uma cirurgia, né? Que existe a microscopia a frescos. O médico está no campo aberto, está operando ali e é um exame transoperatório, pré-operatório. Também algumas vezes chama de congelação, porque a gente pode cortar o tecido. Porque quando a gente retira um fragmento, normalmente, na rotina, você coloca no formol, ele leva um tempo para fixar, depois você vai emblocar em parafina, para poder produzir a lâmina. Só que na hora da cirurgia, você precisa de um diagnóstico rápido. Não posso esperar um dia para poder sair um resultado de uma lâmina. Então, o que é que a gente faz? O cirurgião retira um fragmento, quer saber se é benigno ou maligno. Manda para a gente congela aquele fragmento, uma máquina especial, recorta um corte muito fino, né? E vai observar isso na microscopia. Eu tenho que, naquela hora, dizer, olha, isso é benigno ou maligno, para ele poder fazer a conduta. Uma cirurgia mais radical. Uma cirurgia mais radical, uma cirurgia curativa, né? Finalizando ali ou não, se vai dar prosseguimento, se vai fazer uma quimioterapia após. Você já falou, mas assim, é bom que o telespectador tome conhecimento sobre que suporte pode dar também a patologia, outras técnicas como imunohistologia, bioquímica. Isso. A gente, dentro da patologia, como eu falei, a gente tem a área básica, a citopatologia, a histopatologia e a patologia de autópsia. Mas a gente pode, a partir desse material, eventualmente vão ter casos que, mesmo com a histologia, você não vai conseguir definir, por exemplo, o tipo de tumor. É uma célula que está tão alterada que ela já não parece mais com a célula de origem e você não consegue dizer de qual foi a célula que ela se originou. Então, a gente faz uma técnica utilizando a ideia da imunologia e a gente, através da técnica de imunohistoquímica, você consegue identificar, olha, essa aqui era uma célula que originariamente ela era, por exemplo, uma célula de músculo liso e aí virou uma neoplasia maligna, um leiomiosarcoma, né? Então, através da imunohistoquímica, às vezes consegue definir coisas que a histologia não conseguiu avançar. É como eu falei, é um percentual menor de casos que a gente não consegue diagnosticar só com a histologia normal. Na histologia normal, como eu falei, 90% a 95% a gente consegue fechar o diagnóstico. Alguns casos a gente precisa separar, fazer um exame complementar ao da histologia para poder chegar a um diagnóstico. A patologia é hoje uma especialidade procurada pelos estudantes de medicina? Olha, é engraçado, por muito interessante que ela seja, por instigante que ela seja, ela não é tão procurada. A gente, inclusive, no Brasil inteiro e até fora do Brasil, há uma carência muito grande de patologistas, né? A gente tem hoje uma preocupação com alguns programas, bons programas de residência em patologia, que às vezes não está com o quadro completo de residente. Então, é uma especialidade
que há uma carência de profissional. Seja porque, às vezes, o estudante está ali, ele quer o contato com o paciente, ele quer o contato com a cirurgia. A emoção. A emoção. A patologia é uma área mais discreta, em que normalmente a gente está sozinho, numa sala, no máximo com mais um colega de trabalho, fazendo um trabalho muito distante do paciente, aparentemente. Não tem plantões noturnos? Geralmente não tem plantão noturno, a não ser que esteja num serviço que funcione 24 horas. Tem serviços grandes, mundo afora, que a cirurgia não para. Então, ele está lá mandando exame a todo momento. Aqui na nossa realidade, não. Normalmente, é uma área muito tranquila, nesse sentido de horário, você tem um horário comercial para trabalhar, né? Agora, como eu falei, é muito difícil a área, né? É instigante, você tem que gostar mesmo de estudar, né? Muito. Como é que ocorre a formação de um patologista? O patologista, acabou a formação acadêmica, né, da graduação, ele submete a uma prova. Hoje são 3 anos de residência, né? Você pode fazer ainda um complemento de mais 1 ou 2 anos, um R4, um R5, mas com 3 anos você está apto a fazer o trabalho bem formado, já com um grau de resolutividade grande. Às vezes, o que é que acontece? A patologia tem o problema da remuneração, que às vezes não é tão interessante quanto outras áreas, que pode ter uma ascensão mais rápida, mas a qualidade de vida normalmente é muito boa. Existe dentro da patologia também as subespecialidades, né? Sim, sim. A gente tem, como eu falei, a patologia de autópsia, gente que se dedica especificamente à patologia de autópsia. Tem a citopatologia, que é o exame, ao invés de a gente retirar o fragmento do tecido e a gente analisar a histologia, né, o tecido completo, a gente analisa as células em separado. Por exemplo, hoje, por causa da gestão na Uncisal, eu não tenho vivido a patologia de forma tão intensa no dia a dia, fazendo tudo. Chegaram as fotos, vamos ver aqui. Olha, isso parece uma pintura, né, belíssima, clássica, com muitas cores. E aí a gente tem, é um tumor de mama, um fibroadenoma, em que você tem esse tecido róseo bem bonito, né, uma cor bem chocante assim, e que é o tecido conjuntivo. E essas bolinhas roxinhas que tem aí formando esses aglomerados, essas bolas maiores, né, elas são compostas de células epiteliais e mioepiteliais. Então, isso é um tumor benigno. Onde é que a gente faz isso? Isso aí foi uma paciente que a gente fez no setor de diagnóstico por imagem da Uncisal, o CEDIM, Centro de Diagnóstico por Imagem. E dia de quinta-feira, eu arrumei mais esse compromisso. É um compromisso meu voluntário, em que eu tenho o dia do reitor fazer a punção. É aquela hora que eu vou viver a medicina, que eu gosto tanto. Não consegue distanciar. Vou ajudar as pessoas. Esse serviço é um serviço inédito, a gente não tem patologistas no serviço público fazendo esse tipo de serviço. Mesmo no privado, há uma escassez muito grande. E lá a gente faz, eu junto com um radiologista, né, um ultrassonografista, é o doutor Antônio, que é um ser humano maravilhoso e que são os meus olhos na hora do ultrassom. Ele guia para mim, ele mostra a lesão para mim no ultrassom, na paciente ali naquele mesmo momento que ele está fazendo. Eu entro com a agulha e ele vai dizendo, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima. E eu chego lá na lesão, tiro o material, aspiro com a seringa aquele conteúdo que tem ali, um conteúdo às vezes líquido, às vezes meio pastoso, e eu consigo fazer a citologia, né, o esfregaço dessa lâmina, eu observando as células, eu posso dizer com uma boa margem de segurança se aquilo é uma lesão benigna, se é uma lesão maligna, se é uma inflamação. Vamos ver, a sequência coloca todas as fotos. Mais uma outra imagem da mesma paciente. Então, você está vendo aí, tem um tecido róseo permeado por um monte de bolinhas pretas, que são as células, os núcleos dessas células. Olha, viver olhando obras de arte como essa daí é encantador, né? Então Parabéns, professor. Tem outra aí? Mais uma? Pronto, mais uma, as células mais isoladas. Olha que bonito, né? Que se eu colocasse isso numa moldura na minha sala de estar, não seria uma bela figura? Decorativa, né? É decorativa, é uma maravilha, são figuras muito bonitas. Às vezes, ao que pese que possam ser lesões não tão boas para os pacientes, mas as imagens são imagens realmente belas. Perfeito. Então, a patologia, em termos de patologia, nós estamos, assim, gratificados pela sua experiência, pela atividade, o que é o telespectador, mas vamos falar agora dessa sua missão de professor e de reitor, né? Hoje,
a Uncisal, a antiga Escola de Ciências Médicas, que começou também com uma pequena historinha, né? Pode contar essa historinha? Posso. A UFAL tinha o concurso, né, de vestibular, e a portaria que falava, né, a explicação que era dada sobre o concurso deixava vago, deixava meio nebuloso os critérios. E com isso, um grupo de estudantes, utilizando as informações do edital, do vestibular, se sentiu no direito justo de preencher as vagas, só que não tinha vaga para todos aqueles candidatos e ficou um grupo de excedentes. Esse grupo fez uma luta muito grande, uma luta bonita, histórica, e em 1968, o professor Ibigato Falcão, um grande nome da medicina alagoana e um grande entusiasta, ele teve a força de criar, então, a Escola de Ciências Médicas com essa primeira turma excedente da UFAL. A primeira e a segunda. Aí tem imagens, né, do Dr. Ibigato, esse ao centro, né, na época da construção do nosso prédio, que é a sede atual da Uncisal. E essa figura emblemática, então, deu origem, junto com essa turma de grandes lutadores, grandes estudantes, que inclusive hoje são nomes reconhecidíssimos da medicina alagoana. Já passaram, né? Muitos por aqui. Muitos por aqui. Dr. Marcelo Constant encontrei ontem, ele foi dessa primeira turma, um grande infectologista. E, enfim, a Uncisal se iniciou, né, como Escola de Ciências Médicas apenas com o curso de medicina, e lá se vão 54 anos. No dia 2 de maio agora, nós comemoramos 54 anos dessa grande instituição que depois se transformou em universidade, agregou novos cursos, né? Então a gente hoje tem mais outros cursos da área de saúde. Hoje ela conta com a instituição, são 3 hospitais escolas, né? Isso, nós temos a Maternidade Escola Santa Mônica, uma maternidade de referência aqui no estado para gestação de alto risco. Temos o Hospital Escola Elvio Alto, temos o Portugal Ramalho. Aí vocês estão vendo imagens da nossa sede, né, da nossa estrutura física, onde a gente tem as aulas, que é o prédio sede no Trapiche. São salas de aula hoje totalmente reformadas, com equipamentos novos. Hoje toda a sala tem a sua televisão para a projeção de imagens. Aí a fachada do nosso prédio sede, ali à direita o CEDIM, Centro de Diagnóstico por Imagem, passou 12 anos fechados. Nossa. Quando a gente assumiu e estava bem avançada a estrutura lá para iniciar, mas não iniciava, 2 anos. E a gente tomou a decisão de resolver esse problema e chamamos uma grande guerreira, Kátia Borne, que assumiu esse compromisso com a gente de colocar para funcionar. E em 45 dias a gente iniciou essas atividades. Hoje a gente está com mais de 60 mil exames feitos nesses 2 anos e meio de funcionamento lá, atendendo essa população carente, com exames de imagem. E como falei, dia de quinta-feira eu estou lá junto, trabalhando junto com a equipe para levar mais saúde para a população alagoana. Além disso, não só aconteceu o curso de medicina, mas hoje acompanha outros cursos. Ah, né? Sim, enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia. A fonoaudiologia, terapia ocupacional, só a Uncisal oferece aqui no estado, né? A fisioterapia, só nós que oferecemos na área pública. Então, são cursos bases da gente. Temos também os cursos tecnológicos, gestão hospitalar, tecnologia de alimentos, radiologia, segurança no trabalho. Enfim, a gente hoje cresceu muito. E, inclusive, agora até saímos um pouquinho da nossa área de saúde, porque todos esses cursos são voltados para a área de saúde, mas a gente também tem a licenciatura em matemática e física, né? E assim a Uncisal vem crescendo, oferecendo oportunidades para a nossa população, Verdade. nossos jovens. 54 anos. Bom que nas suas mãos essa homenagem. Mas existem pessoas assim que fazem da instituição uma oração diária, né? Existe aqui um depoimento de uma senhora chamada Tânia Alves. Queridíssima. E ela lhe disse... Tânia Veras, melhor dizendo. Queridíssima. A Tânia é uma pessoa que tem mais de 40 anos de casa. Ela, na verdade, ela é considerada a mãezona adotiva de todos os estudantes que passam por ali. É uma pessoa que ela é bibliotecária, né? Ela atua na biblioteca lá da Uncisal. E desde a minha época de estudante, a gente trabalha junto para tentar melhorar a biblioteca. E ela é uma entusiasta, trata bem todos os estudantes, orienta na parte de pesquisa clínica, de pesquisa bibliográfica. Então, assim, é uma pessoa, é um exemplo da nossa universidade. Chega cedo todo dia, trabalha incansavelmente. Perfeito. Vamos ver o VT.
Eu sou Tânia, funcionária da Uncisal, antiga Equimal, né? Foi onde começou toda a história. E aí, tenho 42 anos nessa instituição e quero agradecer pelos 54 anos que eu faço parte dessa história a toda a equipe da gestão da Uncisal. Parabéns, Uncisal! É bonito. A Tânia realmente é um ser humano fantástico e uma servidora por excelência. Então, é queridíssima de todos os estudantes, dos professores. Temos mais, viu? Vamos ver o que aqui está selecionado para você aqui. E Tânia tá animada que a gente fez essa grande reforma agora lá na Uncisal. E ontem eu encontrei com ela e falou, nossa, Henrique, a gente estava precisando de uma reforma. Nossa casa estava precisando dessa melhoria da estrutura, né? A gente fez um trabalho muito grande agora, de reforma não só da fachada, mas das salas de aula, do auditório, do mini auditório. Doutora Ilka Soares, nossa vice-reitora. Nossa vice-reitora, grande companheira. Oi, Henrique. Passando aqui para dizer como estou alegre de dividir esse momento com você, participar da vida e da renovação da Uncisal. Parabéns para todos nós, a comunidade acadêmica está em festa e vamos festejar, vamos comemorar o que a Uncisal merece e o povo alagoano também. Esse barulho de fundo aí que acompanhou a fala da nossa querida vice-reitora Ilka Soares, que a gente ontem teve uma reunião presencial do Consul, foi a primeira reunião depois que a gente tinha suspendido só fazendo reunião à distância. E além de comemorarmos os 54 anos da Uncisal, a gente teve então a reunião do Consul, em que eu tive a felicidade até de receber uma homenagem da comunidade. E estava aquela felicidade toda e foi muito bacana, foi muito bom rever os amigos. A comenda. Agora vem algumas declarações de alguns estudantes, né, que fazem essa casa. Agora é o motivo, né, da nossa existência. Deve ser o Maicon, deixa eu ver assim. Meu nome é Maicon, faço medicina na Uncisal e estou aqui para parabenizar a nossa instituição pelos seus 54 anos prestando serviços ao povo trabalhador do estado de Alagoas. Nós, do movimento estudantil do curso de medicina, nos orgulhamos bastante por toda essa trajetória em prol de uma educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. É verdade, é uma fala muito pertinente, né? O Maicon é um grande representante lá do movimento estudantil e é daqueles que vai e luta, né, por melhorias sempre. Porque por mais que a gente avance, por mais que a gente cresça, por mais que a gente se fortaleça, sempre há espaço para melhorias, né? E o Maicon é um desses estudantes que está à frente e isso é uma característica muito bacana da Uncisal. Por sermos uma comunidade menor em relação a outras universidades, a participação da comunidade é muito ativa, é muito bacana. Vamos ter também estudantes de radiologia, né? Todos, né? Helene do Carmo. Olá, meu nome é Helene do Carmo, sou estudante de radiologia, terceiro período. Estou aqui hoje para parabenizar a Uncisal pelos seus 54 anos. Então, não são apenas números, mas são 54 anos de luta, conquista e melhorias para a universidade, a qual eu sou muito apaixonada. Quando eu passei no vestibular, foi um sonho realizado. Estou vivenciando esse sonho hoje. Sou muito grata a todos que formam o time da Uncisal. A Eliane é também uma vibradora. Ontem ela estava lá nesse evento, né? A radiologia foi muito beneficiada com a abertura daquele serviço que eu falei, do CEDIM, Centro de Diagnóstico por Imagem. Hoje a gente tem um CEDIM moderno, uma instituição. Para os estudantes, isso foi um ganho muito grande. E não é à toa que o pessoal está feliz. Acho que a gente merece realmente, nesses 54 anos, esse destaque que a Uncisal vem tendo aí nos últimos anos. Acho que temos também Isa Mariana. Olá, gente. Eu me chamo Isa Mariana. Sou acadêmica do curso de Terapia Ocupacional da Uncisal. E falar de Uncisal, de 54 anos de universidade, é falar de oportunidades, falar de reconhecimento, uma construção diária, tanto pessoal como profissional. Lembrando que a Uncisal é a única universidade de Alagoas que oferta esse curso. E é um imenso prazer, uma honra participar dessa história e dar continuidade a essa caminhada.
também tive o prazer de dar um grande abraço na Isa. Olha, vocês imaginam que o curso de terapia ocupacional, quando uma turma se forma, ela praticamente toda já tem proposta de emprego e principalmente o pessoal de Pernambuco vem buscar aqui. Eles têm curso de terapia ocupacional lá, mas eles querem os estudantes, os egressos da Uncisal, pela qualidade que se forma lá. Então é outro curso que também tem um destaque muito grande. Eu tenho também acompanhado alguns desses estudantes, né, como eles são dedicados, têm os estágios em alguns caminhos. Em alguns hospitais. Como você tinha falado, a gente tem uma estrutura de apoio muito grande, né? Temos esses 3 hospitais, temos o único serviço de verificação de óbitos do Estado, o maior laboratório de patologia clínica público do Estado. A estrutura, temos um CER, temos um ambulatório de especialidade. De ambulatório, né? De ambulatório, temos os CAPs, enfim. Realmente, o campo de estágio do nosso estudante, ele sai muito bem formado. São jovens que, com certeza, terão uma grande inserção no mercado da saúde, não só em Alagoas, mas fora de Alagoas também. Moses e Larissa também, né? Moses, né? Oi, gente, eu sou o Moses. E eu sou a Larissa. Nós somos membros do Diretório Acadêmico Nossa Voz da Uncisal. E estamos passando aqui hoje para parabenizar essa instituição maravilhosa por seus 54 anos de história. São muitas décadas abrigando diversos estudantes, levando ciência e saúde não só para Alagoas, como para o mundo todo. Então, parabéns, Uncisal. E olha, os nossos estudantes participam, né, do Conselho Universitário. Ontem o Moses assumiu a vaga lá de conselheiro. São pessoas que participam ativamente. Mais um outro curso de destaque da Uncisal, a fonoaudiologia, é a única do Estado. E a gente realmente prepara a mão de obra qualificada para os nossos hospitais, para a nossa saúde pública aqui em Alagoas. E a Uncisal tem um orgulho muito grande disso, imagina, né? Só nós formamos fonoaudiólogos. Agora, com uma depoente, né? Ela vem dizer, mas assim, a alegria dela é e minha, na verdade, você é minha conterrânea, tá certo? Já assumiu algumas pró-reitorias lá, e a doutora Francine Loureiro. Sou a professora Francine Loureiro, aqui da Uncisal, antiga Escola de Ciências Médicas, onde tive o prazer de estar na mesma sala de aula como colega e amiga do atual reitor desta instituição de ensino, professor Henrique de Oliveira Costa. Pessoa esta comprometida com todas as atividades por ele assumidas no cargo de reitor. A professora Francine é um grande quadro da Uncisal, professora extremamente dedicada, é um destaque lá e também leva o nosso nome da Uncisal para outras áreas, né, de destaque fora da universidade. Então, professora Francine, e é uma amiga, como ela falou, fomos amigos de sala de aula. Nossa turma está completando 35 anos de formada agora, esse ano, né, no final do ano. E é uma alegria muito grande conviver com a professora Francine esse tempo todinho. E grande atuante também, como conselheira do Conselho. Conselheira do CRM, né? Muito ligada na questão da legislação, muito apegada à letra da lei. É muito boa pessoa e muito boa profissional. É um programa como esse que a gente leva ao telespectador tudo aquilo que é bom. Os profissionais que chegam aqui sempre tem uma história, os acadêmicos que nos assistem, eles podem muito bem assim se espelhar, se inspirar. Não é? Algo que me emociona bastante no dia de hoje, na entrevista que faço, além de todos esses depoimentos, é saber que você foi condecorado também com a comenda, né, do Dr. Ibigato Falcão. Não é? Vamos ver se tem umas fotos, olha aí. Um grande nome, né, da nossa medicina. O professor Ibigato, ele foi um ícone e um visionário, né, uma pessoa de extremo talento, inteligência. Muita coisa que foi feita aqui em Alagoas e muito bem feita sempre. As obras onde o doutor Ibigato se envolvia, né, os projetos sempre foram grandes projetos, muito bem feitos. E a Uncisal foi um deles. Eu tive uma honra, uma alegria imensa, inclusive a indicação da professora Francine, né, no Conselho Universitário, foi ela que fez a indicação aprovada pelos demais conselheiros. E a gente ficou muito feliz, né, em poder ter agora o professor Ibigato Falcão, né, como o nosso companheiro, né, que vou levar até o fim da minha vida com muita alegria essa comenda, esse nome do comendador.
em relação ao Ibigato Falcão. É uma honra muito grande. Então, Ibigato, o que ele representa para você na sua formação, na sua Olha, professor Ibigato, vida profissional? Quando eu estava entrando na Uncisal, ele já estava mais velho, já estava se afastando um pouquinho da vida pública, mas mesmo assim ele dava uma força política muito grande para a Uncisal. Então, eu me lembro ainda ele passando, uma figura imponente, um senhor alto, apesar já envelhecido, já começando a ter o peso, né, da idade sobre o seu corpo, mas onde ele passava, parecia que atraía a atenção de todo mundo. Então, sempre foi um grande lutador pela causa da saúde pública e, em relação a Uncisal, não é à toa que ele é o nosso patrono, é a pessoa que mais representa o nome da Uncisal, é o professor Ibigato Falcão, um grande visionário. Eu até, porque eu ocupo a cadeira número 8, que foi do professor Sebastião da Hora, e depois a professora Valéria Hora deu sequência, agora estou assumindo essa cadeira. A professora Valéria Hora também teve uma contribuição na sua formação profissional? A professora Valéria Hora era patologista, né, e exercia muito a subespecialidade de citopatologia. Ela foi uma mentora, né, as aulas dela, essa história de você olhar aquelas citologias e comparar aquilo ali com obras de arte, olha que coisa linda. Isso é da doutora Valéria, da doutora Dinalva, né? E a doutora Valéria, ela, depois disso, ou seja, depois dela me formar, me graduar como médico, que já era uma grande inspiração, eu depois conviver com ela como colega de especialidade, trabalhamos juntos, fundamos o capítulo de Alagoas da Sociedade de Citopatologia, ela foi a primeira presidente, fui o secretário dela. Maravilha. Fizemos o projeto. Logo quando eu voltei da residência, havia um projeto antigo dela, professora Dinalva e outros colegas, professor Dacal, Alfredo Raimundo Correia Dacal, um grande nome, para fazer o serviço de verificação de óbito. E eu tive a honra de, com a minha chegada, a gente botou um pouquinho mais de gás ali, a gente conseguiu fundar o SVO com a ajuda da professora Valéria, sempre uma grande inspiradora. Essa semana estive lá no Sindicato dos Médicos, onde foram empossados todos os membros da Comissão de Ética do HGE. E, no instante, apareceu, naquele momento, né, uma pessoa que fazia tempo que eu não encontrava, o professor Paulo Teixeira, que foi diretor do HU e agora diretor do HGE. E eu disse no momento, né, de que eu tive 2 dias que eu cheguei triste, cheguei em casa e falei para minha esposa, hoje é um dia triste para mim, que eu fui visitar o HGE e encontrava as pessoas deitadas lá nos corredores e etc. E ele me falou que no início da sua administração, só de lâmpadas, colocou 600 lâmpadas. É bom, a luz mostra a beleza e mostra também algumas falhas que porventura ainda tem. E ele deixou aqui esse recadinho também para o senhor. Odilon, bom dia. Odilon, gostaria de cumprimentar nosso amigo reitor Henrique Costa, porque trabalhamos junto no hospital universitário durante um certo período, e Henrique fazia um trabalho extraordinário lá no HU. E Henrique, de repente, cumpriu o afastamento para se candidatar ao cargo de reitor na Uncisal, e por sorte da Uncisal, Henrique foi eleito e tem feito um trabalho extraordinário. Henrique tem se mostrado um grande gestor e tem modificado toda a estrutura física da Uncisal, assim como tem modificado toda a estrutura funcional. Eu queria parabenizá-lo por isso e tive sorte também, porque ao chegar aqui no HGE e assumir a direção desse grande hospital, encontrei Henrique como vizinho e aí precisei de Henrique para que ele me cedesse um espaço pequeno de terreno da Uncisal para que possibilitássemos a colocar o segundo tomógrafo em funcionamento aqui no HGE, porque nós fazemos uma média de 90 a 100 tomografias por dia. E Henrique prontamente me cedeu. Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizá-lo, para agradecer e para dizer que Henrique tem feito um trabalho extraordinário, está de parabéns. Olha aí, uma cobrança também. O Paulo Teixeira... Antes da resposta, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Assim, administrar uma instituição pública de saúde lhe causa assim, muitos óbitos e muitas dificuldades? Olha, não é fácil, é uma luta diária. O Paulo Teixeira sabe disso, a dificuldade que é fazer gestão pública. Por mais boa vontade que você tenha, você depende de decisões de terceiros, né? Muitos acima da gente, outros ao nosso lado e que a gente tem que interagir, não é fácil. O Paulo foi um grande colaborador da gente, inclusive na sua passagem pela Secretaria de Saúde e agora no HGE. A gente trabalha muito próximo, é uma figura maravilhosa, né?
não é fácil fazer gestão pública e por isso que eu parabenizo muito a ele. Ele fez uma gestão lá no HU muito vitoriosa. Quando eu estava chegando como concursado no HU, né, ele estava finalizando lá a participação dele, mas todos falavam, né, do avanço que teve no HU na gestão do Paulo Teixeira. E agora, resolvendo os gargalos do HGE, que já melhorou bastante, né? E o que a gente pôde ajudar, a gente ajudou. Inclusive, assim, na hora que a gente cedeu um pouquinho do espaço, era ceder dizendo assim, olha, mas eu quero ter um número de exames que a gente possa realizar para a nossa comunidade, os nossos assistidos dentro da Uncisal. E aí, prontamente, a gente já fez esse acordo. E agora, a gente, com essa expansão da tomografia do HGE, a gente também vai ter uma parcela de exames direcionados para o nosso público. Inclusive, ele me convidou para fazer uma visita, para conhecer o novo HGE. Também fizemos o convite para que ele possa estar aqui presente em qualquer momento como esse. Na sua vida pessoal, não é? Como é que se sente depois dessa trajetória, desse caminho que tem percorrido, né? Como é que você se sente? Você falou alguma coisa divinal, como é que está essa relação transcendental, esse caminho, família? Como é o Dr. Henrique no dia a dia? Olha, eu sou um homem que digo de muita sorte, de muita ajuda de Deus, né? Porque, como eu falei, sou de uma família simples, né? Que se transformou, que progrediu, que teve uma ascensão social graças ao estudo, graças à orientação da família, né? Meus pais sempre muito dedicados a gente, e a oportunidade de ter chegado a Uncisal como estudante, um curso que é muito concorrido, que é muito procurado, sempre foi e acho que vai ser por muito tempo ainda, espero eu, né? E esse curso, numa universidade pública, gratuita, e ainda mais, não fui só eu, fomos eu e meus irmãos e a minha esposa também, que foi aluna de lá, né? Meu cunhado, Aldo Calaça, que é um grande neurocirurgião também. A minha esposa Carolina é oftalmo. Então, assim, a nossa família tem uma dívida de gratidão muito grande com a Escola de Ciências Médicas / Uncisal. É uma dívida impagável, eu sempre falo muito isso. Quando fui instado a desafiar, né, o processo eleitoral e me colocar à disposição, a princípio eu relutei muito, mas exatamente os que queriam que eu tentasse essa ajuda, me falaram isso: Henrique, você não fala tanto, que você tem uma dívida, não está na hora de recuperar um pouco disso daí? Pelo menos em parcelas, pagar uma parcela, né? E aí isso me tocou mesmo, eu sabia da dificuldade que a Uncisal estava passando naquele momento, um período muito turbulento. E a minha felicidade hoje como ser humano é isso, é poder, para aquele que me deu essa oportunidade, Deus e a nossa universidade, né, que me deu essa oportunidade de ter essa ascensão na vida, de ser quem eu sou, poder dar a minha contribuição, meu retorno, ainda que pequeno, ainda que, como eu falei, é uma dívida impagável, e eu poder ver hoje, depois de 4 anos à frente da gestão, com mais 4 anos aí pela frente de trabalho, poder dizer assim, eu estou fazendo o meu melhor. E isso que eu estou fazendo junto com a equipe maravilhosa. Olha, eu não sou nada sem a equipe de servidores da Uncisal, sem minha equipe de pró-reitores, sem minha vice-reitora, sem meu chefe de gabinete, sem o meu jurídico, sem aquela comunidade que está empolgada, está imbuída em fazer daquela universidade uma universidade cada vez mais forte. Eu não seria nada. Mas, graças a Deus, na gestão, ali no comando da casa, a gente tem tido algumas vitórias e que isso me deixa um ser humano realizado, muito feliz, e espero que venham muitas outras aí para que a gente possa beneficiar não a Uncisal, a Uncisal sendo fortalecida, beneficiar a população que mantém essa universidade, que é uma universidade pública, e mostrando para todos os gestores públicos que vierem, né, governadores, secretários, políticos, né, nossa classe política, que se investir na Uncisal, ela dá um retorno social extraordinário, tanto na formação de pessoas como no atendimento da população. Maravilha. Você falou isso que me emociona também, esse lado família é muito peculiar na minha família, na nossa família. Seria um trabalho e tanto nós trazermos aqui depoimentos de todas as suas famílias, conseguimos captar uma, não é?
E o Helder vai falar aqui para você nesse instante. Helder Costa. Olá, pessoal. Falar do Henrique é muito fácil, né? Nós somos filhos de seu Haroldo e Dona Beni, são 6 filhos. Papai sempre criou a gente com respeito ao próximo, com os princípios de honestidade e trabalho, né? E ele sempre falava assim, o Henrique vai ser o diplomata da família. Então, o Henrique sempre com aquele sorriso, foi para a escola, muita gente atrás dele, indo lá para casa. Ele tem uma liderança, né? E aí galgou dentro da universidade, fez parte do movimento, foi presidente do diretório acadêmico 2 de maio, né? E ele foi crescendo e tomou essa decisão de ser reitor, né? Que a gente sabe que é um sacrifício. E eu fiquei encantado, eu sou funcionário da Santa Mônica e eu vi as mudanças, né? Eu fiquei encantado, porque nós pegamos esses 4 anos muito difíceis, esses 2 últimos anos muito difíceis. E ele, assim, dando show na gestão dele, a gente fica feliz, a gente já sabia disso, né? E uma esperança, eu fico com muita esperança no nosso país, né? Porque se existirem mais Henrique, pessoas com princípios, pessoas com honestidade, com foco no que vai fazer, lógico que tem uma equipe, ele, com liderança, ele conseguiu reunir boas pessoas junto com ele e o resultado é esse, né? Então, o nosso não é diplomata, mas eu queria, assim, a gente está muito feliz, né? Expressar o nosso carinho por ele, nosso amor, nosso não diplomata, mas nosso comendador. Parabéns por tudo, viu? O Helder é uma figura boníssima, para quem conhece. Na verdade, meus irmãos são mais famosos do que eu, né? Como eu sou patologista, fico escondidinho lá no laboratório, mas o Helder é um grande nome da pediatria. Tem o Hermani, também pediatra, a Valéria, patologista, e o Homero, oftalmologista. São pessoas muito bem posicionadas, reconhecidas pela sua dedicação, pelo trabalho que fazem, né, na medicina. E o Helder é o mais próximo a mim, né? A diferença de idade de 2 anos, né? Para o Homero já são 3, e a gente trabalhou muito junto, desde a época de colégio e também na faculdade. A gente fez muita ascensão dentro do movimento estudantil, dentro do ensino médico, e o Helder é essa figura boníssima. Eu fico, né, emocionado, porque são irmãos maravilhosos e que fazem jus à criação que os nossos pais deram a gente. Maravilha. Aproveitamos esse momento para lhe passar aqui em suas mãos um livro de Medicina Legal e Perícias Médicas. Nós produzimos aí nessa pandemia, junto com os acadêmicos, aí ao lado de um acadêmico que hoje está formado também, é o Marcos. Ele está em Minas Gerais, mas vai fazer o concurso para médico legista aqui em Alagoas. Tomara que chegue aqui. Professor Henrique, o último instante aqui para suas considerações, no tempo que a gente agradece a sua presença aqui, também agradece a nossa diretora de jornalismo, né, Patrícia Barros, por nos auxiliar na seleção desses vídeos. São tantos, né? Na verdade, passaríamos uns 3 dias aqui só passando esses vídeos das pessoas que manifestaram a alegria dos 50 anos da Uncisal e a alegria de tê-lo como reitor. Olha, primeiro agradecer pelo livro, eu já andei folheando, é um belo livro. O professor Gerson é uma pessoa muito culta e que com certeza vai fazer muita diferença nas bancas escolares nossas, inclusive vai para a biblioteca nossa, se permitir. Não vou guardar comigo, mas vai estar junto aos nossos estudantes. Inclusive, eu espero que a gente adquira para toda a comunidade que possa beneficiar. Gerson, eu fico muito feliz, primeiro, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa vida, da sua formação médica, mas também da nossa universidade. Para mim é uma felicidade muito grande poder hoje representar a nossa instituição, como vocês viram, né, ao longo da nossa conversa. É uma instituição que marcou muito a minha vida, a da minha família, mas de tantas outras pessoas que ascenderam socialmente, que contribuem de forma muito importante para a assistência em saúde aqui em Alagoas e fora de Alagoas, inclusive. Daqui a pouco a gente vai ter a homenagem ao Francisco Cardoso, filho do Augusto Cardoso, que hoje é um dos médicos mais importantes neurologistas do Brasil, vai ser homenageado aqui pela Assembleia. São nomes como dessas pessoas que a universidade tem a honra de formar, tem a honra de fomentar a busca, né, pela visão social da medicina e de todas as outras áreas da saúde,
com muita dedicação, e a gente fica feliz por fazer parte dessa história. E assim, terminamos nosso programa de hoje, agradecendo o Dr. Henrique mais uma vez, agradecer a todos aqueles que enviaram os vídeos, manifestaram toda a alegria dos 54 anos da Uncisal. Fique certo de que nós conversamos antes de que estaremos juntos na elaboração de um livro onde possa unir medicina legal. Trabalhar junto de novo. Trabalhar junto novamente. Então, a você, telespectador, telespectadora vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Na próxima semana estaremos mais uma vez aqui com o nosso programa Medicina em Destaque. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.